Fala tricolor, seja bem-vindo ao canal Flume Domina, eu sou o Wallace e nesse vídeo eu vou falar sobre será que o futebol europeu ele é tão melhor do que o futebol sul-americano? Será que ele é tão mais disputado? Será que o tempo de bola rolando é infinitamente superior ao futebol sul-americano? A gente vai ver isso nesse vídeo. Mas antes eu convido você também não tricolor a assistir, a seguir o meu canal. E você tricolor que não me segue, siga aqui, aperta o sininho, ativa as configurações aí para você sempre receber notícias minhas, para que os meus vídeos cheguem a você e cheguem a outras pessoas também. Então, esse vídeo é sobre será que o futebol europeu tem essas características tão surreais maiores do que as dos sul-americanos? Então, vamos lá. O que seriam essas estatísticas, já que eu sou o cara das estatísticas aqui? O que elas querem dizer? Elas são partidas que eu peguei da Champions League aqui, esses 4 jogos aqui, Champions League, Arsenal, PSG, PSG, Arsenal, Barcelona contra Inter e Inter contra o Barcelona. Jogos da Champions League. Aqui, jogos da Libertadores. Bahia vs Nacional, Fortaleza Colo-Colo, Carabobos Botafogo e Aliança São Paulo. E esses aqui são jogos do Brasileirão. Red Bull, Mirassol, Juventude, Atlético Mineiro, Grêmio, Santos e Cruzeiro e Flamengo. E aí, o que representariam essas duas colunas aqui? É o tempo de bola rolando. Beleza? 53 minutos de bola rolando, o tempo total dá 96 minutos e 15 segundos e assim vai. Beleza? Esse valor aqui é o percentual da bola rolando em relação ao tempo total de jogo, beleza? Se a gente olha o tempo de bola rolando 53 aqui de Arsenal e PSG, 53. A gente vê Fortaleza e Colo-Colo, parece ser bem melhor mesmo. A gente vê, por exemplo, Internacional e Barcelona 70, a gente vê Carabobo e Botafogo, 56 é muito mais tempo de bola rolando. Mas a gente tem que analisar em relação ao tempo total de jogo. Sem isso, a gente basicamente está lendo números, a gente não está sabendo interpretá-los. Por isso que eu coloquei aqui uma tabela extra, que é a tabela de percentual de bola rolando em relação ao jogo todo. Aqui dá o máximo de percentual, 50% PSG contra o Arsenal, e o máximo aqui, o mínimo, PSG e Arsenal, e o máximo é Barcelona e Inter. E se eu pegar e diminuir um pouquinho aqui a escala, colocar aqui na escala, não é nem 50, é arredondado, 49,9, ou seja, abaixo dos 50%. Se eu fizer isso aqui, nesses outros também, diminuir um pouco aqui para a primeira casa decimal, para a gente conseguir visualizar isso com um pouco mais de precisão, todos esses valores aqui, alguns deles são inferiores tanto da Libertadores quanto do Brasileirão. Então, o menor tempo aqui, que é o PSG e Arsenal, ele é inferior do que ao menor desse jogo da Libertadores, que, por exemplo, seria Aliança e São Paulo, e também seria inferior ao menor aqui, que é Juventude e Atlético Mineiro, que é 50,8%. A FIFA, muito tempo atrás, disse, por determinação, que queria 60% de bola rolando. Ou seja, a própria Champions League, que é o futebol que você mais tem ali aproximação da FIFA, você não tem isso. Você tem aqui, o mais próximo dele seria o Barcelona e Inter com 58,1%. Já Red Bull e Mirassol, você bateu os 60% dessas métricas aqui. A única que bateu os 60% de bola rolando foi Red Bull e Mirassol. Curioso, né? Agora, comparando de novo, o menor tempo aqui de bola rolando PSG e Arsenal é inferior ao menor Juventude e Atlético Mineiro, e o maior, que é Barcelona e Inter, que é 58,1%, ele é inferior ao maior, que é Red Bull e Mirassol aqui, e é superior ao Carabobo e Botafogo, mas por pouca coisa, 58,1 a 57,3. Ou seja, você tem ali 0,8% de diferença. E essa diferença do mínimo, que é 49,9, para 53 aqui, é gritante, é mais de 3%, não é décimo de percentual. Ou seja, se você pensa que o futebol europeu é
né, tudo isso em relação ao futebol sul-americano, você pode estar meio equivocado. Wallace, mas eles jogam muito mais partidas do que a gente, ou em relação ao andamento do calendário deles, o calendário deles está terminando agora, eles estão em final de temporada. Pô, beleza, eles estão em final de temporada. O Porto, por exemplo, fez 48 jogos. No meio de temporada do Bahia é 52. O meio de temporada do Palmeiras é 38 jogos. O meio de temporada do Fluminense são 36 jogos. Ou seja, você tem aí uma quantidade de jogos percentualmente em relação a tempo muito maior para os times brasileiros. Eu não vou dizer em relação aos sul-americanos, em relação, por exemplo, Boca Juniors, River Plate, porque eu não peguei as estatísticas desses jogos para poder comparar. Eu estou comparando aqui futebol brasileiro com futebol europeu. E aí, se você por acaso não assistiu meu vídeo, né, que eu falo sobre como o futebol europeu se parece com os estaduais do Brasil, né, assista depois. O futebol europeu, você tem ali alguns times que se sobressaem muito em relação aos outros, e aí esses times sim podem ser muito melhores do que os dos brasileiros, né? Por exemplo, na Espanha, Barcelona, Real Madrid, talvez o Atlético de Madrid. O restante, os outros 17 times, seriam ou no mesmo nível ou inferiores em relação aos times brasileiros. Não sei se você concorda, mas essa é a minha percepção. A gente só vai saber disso exatamente como? Colocando eles para jogar, um contra o outro. E isso é o que o Super Mundial está fazendo. Você tem, por exemplo, o PSG, que atualmente é o melhor time da Champions League. Venceu o Atlético de Madrid na primeira rodada por 4-0, fora o baile. E aí você tem o Real Madrid, você tem o Manchester City e você tem o Chelsea, que foram os últimos campeões. Mas o Chelsea, nesse ano, venceu a Conference League, que talvez seja o campeonato de terceiro escalão lá da Europa. O Borussia foi vice da Champions League da última edição. Ganhou o Barcelona, o badalado Barcelona, e aí empatou com o Fluminense. Em relação às desculpas que os times europeus podem dar, estamos em fim de temporada, não estamos dando a mesma importância para esse campeonato quanto vocês, mas eu fico imaginando como torcedor o seguinte: imagina você, vai Bayern e Borussia. O Bayern vai passar. O Borussia não passando, porque empatou com o Fluminense, poderia ter perdido, sei lá, empata com o Sam, por exemplo, na última rodada. Imagina como é que os torcedores dos outros times não vão zoar os torcedores do Borussia, porque os torcedores alemães são absurdamente fanáticos. Eles fazem uns mosaicos lindos, eles lotam os estádios, é bizarro. Imagina eles recebendo zoeira porque empatou com o Sam. Cara, independente de você ter proposições maiores em relação não acho que eu vou ganhar porque tem Real Madrid. Você não entrava na Champions League então para ganhar, já que tem Real Madrid, mas tu joga e joga para ganhar. Então se você entra num torneio para não ganhar, coloca o seu time reserva. Mas a FIFA vai me punir. Então mescla, pô. Num jogo joga uma parte, no outro jogo joga a outra parte, pô. É isso. Você acaba colocando em risco. Ou seja, eu acho que isso é uma desculpa, caso eles sempre se colocam muito acima de qualquer outro, né? O europeu sempre foi assim, né? O Mbappé é uma prova disso. Somos o melhor futebol do mundo. Aí perde para a Argentina na final da Copa do Mundo. Foi um tapa na cara deles ali. E fico muito feliz por isso, porque eu não gosto de francês. Mas eu queria saber de você. Olhando essas estatísticas aqui, você ainda continua com essa opinião de que o futebol lá da Europa ele é muito mais concorrido, é muito mais disputado do que o futebol brasileiro? Porque a nível de disputa, a gente disputa com bola rolando. Bola rolando não é mais do que o futebol brasileiro, não. E tem jogo que é menor. Tem jogo que é muito menor do que o futebol brasileiro. Não vou dizer que o futebol brasileiro é infinitamente melhor também, porque tem jogo aqui que tu pode ter pego... Não foi eu que fiz essas estatísticas aqui, eu peguei elas, beleza?
Eu peguei elas e eu poderia talvez fazer isso com maior exatidão. Se você comentar aqui, Wallace, faz mais de outros jogos aí pra gente comparar isso melhor? Faço sim, pra gente pegar o tempo médio. Por exemplo, se eu fizer aqui a média pra gente observar. Na média, você tem valores parecidos aqui. Você tem 54%, 55%, 55%. Na média, você tem valores muito próximos e levemente superiores para o futebol sul-americano e brasileiro, que tem 1% a mais em relação à Champions League. Então, se tu quiser que eu faça análise aqui, ó, de maioria dos jogos da Champions League, pelo menos, né? Foram jogos pra caramba. No brasileiro, são jogos demais também, assim como a Libertadores. Mas se tu quiser que eu faça isso, deixe seu comentário aqui, para eu saber que está interessado nessa pesquisa, beleza? Então, deixe seu like, ative o sininho, curta o vídeo e me siga aí. Valeu, galera. Obrigadão por ter assistido até aqui. Tchau, tchau.